O programa Doc.com está de volta. Muito obrigado pela sua audiência aqui na TVE PG. Estamos aí há 5 dias da ida às urnas para escolher os próximos governantes para nos representar aí nas mais variadas esferas do poder, seja ele executivo e também do legislativo. E precisamos ficar atentos a algumas regras que estão aí na lei eleitoral do que pode e o que não pode fazer daqui para frente, principalmente ali um dia anterior e no dia da eleição. Muitas coisas mudaram, algumas permanecem, algumas regras, e é importante esclarecer, levar essa informação, porque cada eleitor é um fiscal em potencial, né? Cada eleitor aí pode sim, se ver alguma coisa errada, fazer esta denúncia. Para falar a respeito do que pode e o que não pode aí nesses últimos dias da campanha, no primeiro turno, nós vamos conversar com Luiz Setembrino, juiz que também é especialista em direito eleitoral. Muito boa noite, Setembrino. Boa noite, obrigado pelo convite, estamos à sua disposição. Exatamente, 5 dias aí para ir das urnas, muita coisa já acontecendo. Essa campanha, nós conversávamos até antes de entrar no ar, ela é um tanto quanto diferente, menor, né? Em 2016 já foi uma campanha menor, mas não era para presidente, era para prefeito, né? Na majoritária. Agora nós estamos vendo uma campanha aí muito voltado para as redes sociais, até por conta aí desta encurtada no tempo. Nas redes sociais, aí tem alguma restrição aí para esses últimos dias ou não? Bem, as redes sociais têm para os candidatos. Por exemplo, o candidato que tem um Facebook, que tem um Instagram, que tem aqueles posts impulsionados, então ele deve manter isso no dia da eleição como ele vem mantendo normalmente. Ele no dia da eleição, ele não precisa tirar do ar, mas ele não pode alterar, trazer uma nova mensagem, um destaque da sua foto. Isso constitui crime e inclusive com punição de multa. E lógico, embora seja um crime que vá de 6 meses a 1 ano, ele não iria preso por isso, mas ele teria o político direito suspenso, os direitos políticos, por essa razão não poderia assumir, se ganhasse, e não poderia assumir o cargo. Então, ficar atento quanto a esse detalhe. No mais, assim, de modo geral, a propaganda para os partidos, coligações, elas continuam, por exemplo, no site do candidato normal, nas redes sociais normais, né? E faltando 24 horas, por exemplo, no dia anterior, dia 7 é o dia da votação, 7 de outubro agora, o próximo. E no dia 6 até às 22 horas pode ter carreata, pode ter passeata, distribuição de propaganda eleitoral sem problema nenhum. Pode ter comício, que no último dia da votação, que do dia 6 para o dia 7, ele pode passar 2 horas do prazo, que vai até meia-noite, pode ter 2 horas da manhã. Então é o que tem para ser feito assim em termos de propaganda de rua, né? Em termos de rede social, ela continua ampla nesse sentido com essas restrições. Mas, por exemplo, se o candidato ele pode manter essas páginas, né, no Facebook, Instagram, sim, enfim, mas ele não pode postar, fazer uma postagem, então, no dia da eleição? Não, isso não pode. E não pode, por exemplo, até o dia 6 ele tem uma determinada foto dele, por exemplo, e daí no dia 7 essa foto tem um destaque maior lá, isso também não pode no Facebook. Aí ele incorreria nessa situação. Entendi. Então é fácil aí também do internauta, o eleitor, prestar atenção nessa questão também. Se vê alguma atualização. Lógico, as pessoas que compartilham publicações anteriores, isso tranquilo. Vão ver automaticamente que mudou, né? E aí é só salvar isso e, evidentemente, responsabilizar o candidato. Isso é grave, eu vejo que é um ponto grave para o candidato. Quanto ao eleitor, o cidadão, de modo geral, quando a gente fala cidadão em termos técnicos, significa que tem os direitos políticos e tem condições de votar. Senão é indivíduo, né? Quando tem os direitos políticos cassados. Então, todo cidadão, ele pode, evidentemente, na rede social, ou no seu Facebook, ou no seu celular, junto às mensagens que encaminha pelo WhatsApp, por exemplo, fazer crítica, dar sugestões,
Tudo ele pode fazer, apoiar ou não um candidato, criticar um candidato. O que não pode é ofender a honra do candidato ou a honra de terceiros ou colocar notícias falsas, a chamada fake news, né? Isso ele não pode, sob pena de ser responsabilizado, tanto criminalmente quanto civilmente por ofendido por danos morais e também com as mesmas restrições que tem os candidatos. Comunicado à Justiça Eleitoral, pode ser imediatamente retirado do ar e ainda ter uma multa por isso. A questão das fake news é um fenômeno recente. Veio aí após essa popularização da internet, banda larga, com acesso a Facebook principalmente. Também temos muito nos grupos de WhatsApp, né? Enfim, mensagens do WhatsApp. Para quem compartilha, para quem cria isso e propaga, com certeza tem punição. Mas para quem compartilha isso, existe algum tipo de punição também? Olha, os tribunais têm entendido que quando se compartilha uma situação dessa, você é corresponsável. Você será punido igualmente também como aquele que postou um fake news e você fez uso daquilo para frente. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Em matéria eleitoral, muito cuidado. E de modo geral também, em termos eleitorais, eu aproveito para dizer também quem vai votar. Hoje tem a possibilidade de você levar o título no próprio celular, naquele e-título, né? Você preenche ali, baixa esse aplicativo e não precisa levar nenhum documento, basta isso e você pode votar. Não tendo, tem que levar o título e um documento de identidade. Agora, o título tendo foto, isso já facilita. Agora, com o novo recadastramento, a maioria tem foto, então isso facilita. Algumas zonas eleitorais, alguns que não têm ainda cidades menores, então tem que levar um documento de identidade. Ou só o documento de identidade já é suficiente. O cidadão pode ir, por exemplo, com uma bandeirola do seu candidato, pode ir com uma camiseta do seu candidato, pode ir com um adesivo do seu candidato colado na sua camisa, pode. Quanto à camiseta, eu faço uma ressalva. Por exemplo, se ele quiser votar no Bolsonaro, por exemplo, vai com uma camiseta amarela, então ele evidentemente tem que mandar fazer uma camiseta e colocando o número do Bolsonaro, que é 17, ele teria que pegar uma nota fiscal para que amanhã não dissesse que ele recebeu isso de algum partido ou coligação que é proibido. Então, ele mandando fazer individualmente pode. Todo o movimento pode, e assim também quem quer votar em outros candidatos, né? E fica claro também, por exemplo, que nessa situação a manifestação é individual. Então não pode manifestação coletiva de eleitores. Ou seja, um grupo ali de eleitores com a mesma camiseta, com as mesmas bandeiras. Não pode. Aí a Justiça Eleitoral vai mandar, olha, vamos espalhar aí que isso não pode. Só individualmente. A gente percebe também, Setembrino, e é uma questão recorrente aí em todas as eleições, por exemplo, que eu presenciei, a gente vê a questão dos cabos eleitorais disfarçados de fiscais de urna, fiscais de colégio eleitoral. Não é disfarçado, mas o candidato vai lá, enfim, contrata a pessoa lá por 50, 100 reais e, logicamente, que é a pergunta, isso é permitido porque é praticamente uma compra de votos. Não, existe um número de cabos eleitorais permitido por lei de acordo com o número de eleitores. Então, eu não me lembro bem o número, mas, por exemplo, a cada 10 mil eleitores pode contratar, ou 30 mil eleitores, contratar 1.000 cabos eleitoral. E aí, por cada 1.000 eleitores, acresce mais um número. Então, tem um limite, assim. Mas é evidente que isso, quando você contrata um número grande, isso pode dar um desequilíbrio numa eleição, principalmente numa eleição municipal para vereador, né, que se elege com pouco voto. Para deputado estadual e federal já é um pouco diferente, já não é tão simples assim. Mas isso tem um risco. Agora, quem fiscaliza as zonas eleitorais, ele é um por partido ou coligação. E os juízes eleitorais estão muito atentos nisso, porque na última eleição houve um excesso, como você está falando. E eles foram pessoalmente às zonas eleitorais e determinaram a retirada de vários que estavam ali, porque daí uma coligação equivale a um partido, ela só pode ter um fiscal e um suplente. Daí, como tinha 5 partidos numa coligação, tinha 5 fiscal. Quer dizer, não podia, tinha um excesso, né? Então, a Justiça está atenta, está zelosa nesse sentido, e eu creio que a Justiça Eleitoral aqui tem cumprido seu papel com muita eficiência. Tá certo. E esse período aí, durante essa campanha, a gente viu
ou pelo menos tem presenciado uma transição, digamos assim, da campanha eleitoral que antes era considerada aí importantíssimo o tempo na TV, principalmente, né? Mas é na TV e no rádio, horário eleitoral gratuito. A gente percebe aí, até por conta de mudanças de hábito, hoje em dia a maioria das pessoas não tem acesso somente à TV aberta, né? TV fechada, YouTube, Netflix, enfim, toda essa gama aí de opções. Isso, juntamente aí com até um certo desinteresse por esses discursos fabricados por marqueteiros, aí, o senhor acredita que fez cair um pouco, aí uma opinião sua, o senhor acredita que fez cair um pouco até a importância do horário eleitoral na TV? Não tenha dúvida disso. O pessoal não está mais, até as pesquisas, elas não têm mais uma influência como realmente tinham anteriormente. E também o horário eleitoral gratuito deixou de ter aquela valorização. Passou a ser mais observado aquelas inserções dos candidatos que são mais rápidas. Ninguém perde tempo para ficar 5 minutos na frente da televisão. E a prova disso são que os candidatos hoje, os partidos ou coligações que têm mais tempo, as pesquisas eleitorais, tomando por base para poder justificar, eles estão em último lugar nas pesquisas, praticamente, né? Se você pega aqui, vou até citar nome, não sem nenhum problema isso, né? Você tem a polarização hoje entre Bolsonaro e Haddad do PT. Bolsonaro é PSL. Depois tem Ciro Gomes do PDT. E mais para baixo, o Alckmin, por exemplo, que tem um tempo enorme do PSDB e a coligação de maior partidos, está nas últimas pesquisas com 5,4, enquanto que o primeiro lugar está com 30. Quer dizer, então a dificuldade, por exemplo, de quem está em primeiro sem nenhum tempo na televisão, porque não tem sequer 30 segundos, né, se não me engano é 0,8, né, e não dá tempo de falar nada, né, sem propaganda de rua, em primeiro lugar. Quem tem o maior tempo, que tem maior dinheiro, que é o PT e o PSDB na distribuição do fundo partidário e do outro dinheiro que foi preparado justamente para distribuir aos partidos, que chegou a 2 bilhões e 700 para todos os partidos. Então esses dois são os que têm mais dinheiro. Então tem propaganda de rua, tem tempo de televisão, tem marqueteiro, tem tudo, né? E quem está em primeiro, na verdade, hoje, ele não tem tempo de televisão, tem menos dinheiro e trabalha só nas redes sociais. Então, esta é uma campanha que eu vejo das redes sociais. E, essencialmente, essa campanha se ganhou pelo celular, no meu entender. Vai se ganhar pelo celular. O celular tem tudo hoje, né? E todo cidadão tem isso. Então, o sujeito recebe instantaneamente ali, pelo YouTube, um vídeo, já uma mensagem, o WhatsApp passa outro vídeo. Então, ele está acompanhando diretamente a eleição. Então, essa é uma eleição das redes sociais, como você disse no começo. Não é uma eleição mais de rádio e televisão. Pouco importa esse tempo. Totalmente desinteressado para o eleitor. Questão também, doutor Sembrino, que envolve as pesquisas. A gente sempre vê, principalmente quem não aparece na frente das pesquisas, ou de repente até aparece na frente, mas um segundo lugar ali que se questiona, em todas as esferas, seja isso para campanha presidencial, seja isso para governador de estado, no caso quando a eleição municipal para prefeito, contesta-se pesquisas. Eu gostaria que o senhor explicasse o que diz a lei em relação a registro de pesquisas, porque essas pesquisas, né, existe muito aquela teoria da conspiração também, e o ser humano adora uma teoria da conspiração, de que não, mas a pesquisa ela não retrata isso, porque é vendida, mas existe na legislação eleitoral alguma questão para ser registrada essa pesquisa que garanta a veracidade delas? Olha, a veracidade, ela pode ser verdadeira e ao mesmo tempo mentirosa. Não, mas essa resposta é antagônica, né? Mas eu explico. Né? A Justiça Eleitoral, ela se preocupa em que a metodologia aplicada se refira ao sexo, né? Se refira à escolaridade, se refira a sexo, escolaridade, idade, renda. E renda. Esses são os 4 pontos chaves. E a região também, né? E a região. Perfeitamente, são os 5 pontos. Então, o que ocorre? Se você determina fazer uma pesquisa numa localidade onde você tem o domínio do eleitorado ali, e isso ocorre, preferência, alguns moram na região norte, na região sul, e são mais interessados por determinado candidato, em razão das suas propostas, etc., evidente que ele vai ter um peso maior.
Você vai em outra região, tem um peso menor. Então depende como você encomenda a pesquisa para que ela seja feita. Qual é o local, né? Qual é a região que você quer e que tipo de candidatos, de eleitor que você quer que pesquise. Então isso é muito delicado, né? Se fosse obedecer uma metodologia correta para a pesquisa, todas as pesquisas eram corretas. Mas nós sabemos que mesmo o IBOP, que é um instituto de credibilidade, tem errado diversas vezes. Aqui numa eleição para prefeito em Ponta Grossa ele errou drasticamente, jogando um candidato que poderia ter disputado o segundo turno, numa das eleições anteriores que houve em Ponta Grossa, porque ele terceirizou a pesquisa. O IBOP foi contratado e recontratou um instituto menor. E este instituto, com certeza, foi trabalhado nos bastidores, né? E com isso modificou todo o sistema. E há denúncias de pesquisadores de campo que, muitas vezes subornados, alteram toda a estrutura da votação. Então a pesquisa ela tem que ser olhada com uma certa cautela. É por isso que os institutos eles têm que manter a credibilidade quando o resultado da eleição sai. E não, evidentemente, tentar levantar candidatos, né? E isso ocorre muito. Ele pega um candidato lá de baixo, né? Um candidato muitas vezes que nem pelo nome os eleitores conhecem, né? Num Brasil imenso como esse, e de repente o candidato se aproxima, está próximo, está quase liderando as pesquisas, né? E você não entende, porque a pesquisa, se for fiscalizar ela, pedir uma fiscalização pelos opositores, ela vai estar correta, mas ela foi solicitada aonde aquilo ia dar exatamente aquele resultado. Então, uma pesquisa encomendada. Pois é, essa questão de pesquisas nós sempre divulgamos quando trabalhava no Jornal da Manhã, agora no doc.com, e fica aquela expectativa, né, os próximos números, Agora, a questão é não se dar tanta importância assim a uma pesquisa eleitoral. Como o senhor disse, pode errar. Mesmo as pesquisas que levam tudo correto, e existem pesquisas que são feitas aí dentro dessa metodologia, ela pode errar, ela pode chegar lá no dia e apresentar um resultado diferente. Agora, o que o eleitor, de repente, é aquela questão de, eu vou perder meu voto. Aquela questão de eu quero votar no candidato que vai ganhar, não quero perder meu voto. Questão de voto útil, lógico, o voto útil já é um voto estratégico, já é outra história. Mas às vezes a pessoa vê na pesquisa um candidato em primeiro, segundo, e aquela que ela quer votar lá de repente que está em terceiro, quarto, ela acaba abandonando. E nem sempre a pesquisa vai retratar exatamente o que vai acontecer no dia das urnas. Então, eu acho que essa importância, essa tamanha importância que as pessoas dão é que, de repente, precisaria considerar as pesquisas, mas não como um fator tão relevante assim para votar. A pesquisa não pode ser um fator determinante. Determinante, exatamente. O eleitor tem que verificar em qual dos candidatos, por exemplo, a presidente, ele quer votar pela sua proposta, pela situação do país, por acreditar no candidato, pelo que ele fala. Então, ainda que ele acha, não, mas as pesquisas não estão favoráveis. No primeiro turno, ele deve escolher o candidato que ele confia. E no segundo turno, da mesma maneira. Aí pode ser até que haja um voto estratégico, não. Mas eu vejo que, acima de tudo, não é fator determinante a pesquisa. É um fator auxiliar, indicativo, mais nada. Tá certo, doutor. Estamos chegando ao final desse bloco. Gostaria de saber se o senhor tem mais alguma coisa a destacar aí, há 5 dias da ida às urnas, aí alguma questão aí para o nosso telespectador. Bom, gostaria de destacar 2 coisas. Primeiro, que o eleitor fique tranquilo, que faltando 5 dias, como está faltando, ele não pode ser preso, a não ser em flagrante delito ou por ordem escrita de um juiz numa condenação de um crime inafiançável. Agora, isso não quer dizer que ele não cometa um crime, ele imediatamente vai para o audiência de custódia, o juiz vai avaliar e se vai colocar em liberdade ou não. Mas, a princípio, ninguém pode ser preso até o dia das eleições e 48 horas depois. E, por último, gostaria de dizer que, aproveitando o seu programa, que o brasileiro deve ficar atento, deve fazer uma análise profunda de todos os candidatos. O país vive uma crise, acima de tudo, mais do que uma crise política, do que uma crise econômica, vive uma crise moral. Então nós precisamos de alguém com ética, com moral, que proteja a nação brasileira e, acima de tudo, a família brasileira. Então deve analisar todos os candidatos e escolher o voto a dar ao candidato que ele acha que é o melhor que pode
levar os destinos do país. Tá certo, muito obrigado, doutor Setembrino, de novamente aqui concedendo uma entrevista para a gente do Doc.com. Eu que agradeço. Nós vamos chegando ao final desse bloco, vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, vamos falar sobre o Operário Ferroviário Esporte Clube, Operário aí campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, orgulhando aí todos os pontagrossenses. Nós vamos conversar com o vice-presidente do Conselho Gestor, o vereador Paulo Balancin, depois do intervalo. Não saia daí, Doc.com, você bem informado.